e sempre encontro a ti. Estás no céu, na terra onde for, em tudo que me acontece encontro o seu amor. Já não se pode mais deixar de crer no seu amor. É impossível não crer em ti, é impossível não te encontrar, é impossível não fazer de ti meu ideal. É impossível não crer em ti, é impossível não te encontrar, é impossível não fazer de ti meu ideal. Olho em tudo e sempre encontro a ti. Estás no céu, na terra onde for, em tudo que me acontece encontro o seu amor. Já não se pode mais deixar de crer no seu amor. É impossível não crer em ti, é impossível não te encontrar, é impossível não fazer de ti meu ideal. É impossível não crer em ti, é impossível não te encontrar, é impossível não fazer de ti meu ideal. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e que gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Seja bem-vinda, seja bem-vindo você que está aí assistindo esta transmissão da Conversa com o Padre, a edição da segunda-feira às 9 da manhã. O Padre aí tentando tirar folga, mas nesse tempo de quarentena a folga parece que foi embora, já vinha um pouco indo embora, mas a gente tem que trabalhar e, sobretudo, todo padre agora está trabalhando bastante para o bem do povo de Deus. Rezem pelos padres, rezem pelos padres. Olha, hoje eu queria falar um pouco com vocês, baseado também nas leituras de hoje da Santa Missa, de equilíbrio, não é? Nós encontramos nos evangelhos, tanto no evangelho quanto na primeira leitura, na primeira leitura, uma mulher inocente condenada, na segunda, uma mulher pecadora sendo condenada. As duas iriam morrer. E o mais interessante de tudo isso é que há equilíbrio da parte de Deus, tanto para uma quanto para outra. Para aquela que estava sendo injustiçada, há o equilíbrio da justiça. Para aquela que cometeu o pecado, mas a morte nunca é solução para nada, Deus dá a misericórdia. Mas não deixa de pedir a ela que ela não peque. Vai, tu estás perdoadas, mas não peques mais. Deus é sempre o equilíbrio, não é? Lógico que ele tende muito mais ao amor, os salmos dizem isso, tende muito mais à misericórdia. Bom dia Gustavo, pois é, olha aqui, meu companheirinho que vai me ajudando, está me ajudando bastante nesse tempo de quarentena, de vez em quando eu pego ele aqui para tocar, não é? E me distrai um pouco a cabeça. Mas, como eu dizia, nós precisamos também, neste tempo em que vivemos, encontrarmos o equilíbrio. É difícil encontrar equilíbrio.
De um lado, notícias, e as notícias precisam ser dadas, as informações precisam ser dadas. A gente não pode ter medo das informações, não é? E mais do que isso, elas precisam ser dadas para dar noção a nós da real questão, da real urgência que nós estamos vivendo. Mas ao mesmo tempo, a gente tem que tomar cuidado, a gente já teve essa conversa lá atrás, para a gente não ficar alimentando essa sensação de medo. Porque é uma notícia atrás da outra e de alguma maneira, de alguma forma, elas vão trazendo em nós uma sensação de ansiedade, vai despertando em nós a ansiedade. O que é o equilíbrio, não é? Aliás, há uma frase atribuída a Einstein que fala que andar de bicicleta, a vida é como andar de bicicleta. Para a gente manter o equilíbrio, a gente precisa continuar andando, não é? Para você manter o equilíbrio numa bike, você precisa continuar pedalando. Parado ali, você não encontra o equilíbrio. Neste tempo, a vida nos desafia ainda mais da gente continuar andando, mas continuar andando com equilíbrio. O equilíbrio de não sermos escravos das notícias, de modo que isso não possa despertar em nós uma ansiedade, uma depressão, mas nós devemos ter acesso a elas, mas ao mesmo tempo não alimentarmos outros sentimentos como a indiferença, como o ódio, não é? Como o querer pagar o mal com o mal. Neste tempo em que nós estamos vivendo muito mais fechados em nós e que não, no fim a gente não se distrai com tantas coisas, porque quando a gente está na cidade, a gente tem um olhar para mil coisas, é como um pássaro de manhã, não é? A gente olha para tudo, a gente vê tudo, a gente tenta enxergar tudo, sentir tudo, tocar em tudo, ver tudo. E agora o nosso mundo está, por hora, um pouco reduzido, não é? E um pouco reduzido a gente precisa encontrar o equilíbrio naquilo que é pouco do nosso mundo, cercado por nossas casas, mas também da janela aberta pelas telas dos celulares, para que a gente não viva nem tanto a escravidão da ansiedade por causa das notícias, mas a gente precisa sim se informar, a gente precisa sim saber o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo no país, o que está acontecendo na nossa cidade, mas ao mesmo tempo não viver o equilíbrio o desequilíbrio da ignorância. Repito, é um tempo de reequilibrarmos nosso coração, reequilibrarmos a nossa mente, reequilibrarmos os nossos julgamentos, e os nossos julgamentos, antes de tudo, são os julgamentos que partem do Evangelho. E o exemplo do Evangelho de hoje é um exemplo deste equilíbrio. Deus não vem para condenar a mulher pecadora, que por acaso, eu sempre gosto de dizer isso, ela é condenada por adultério, mas só ela é condenada. Cadê a outra parte que adulterou junto? Não é? Onde está? Mas ainda assim Deus tem o equilíbrio de dizer, ninguém pode te condenar porque todo mundo tem pecado, você pode ir embora em paz, reconstrua a sua vida, mas não viva o pecado novamente. Este é tempo de nós também imaginarmos a vida assim, de imaginarmos a nossa relação com os outros assim, restabelecermos o equilíbrio de nossas relações, de nossas afetividades, o equilíbrio também de nossa fé, não é? Equilibrar fé e razão. Aliás, o Santo Padre São João Paulo II tem uma encíclica sobre isso, fé e razão, e diz que a fé é como uma asa, a razão é a outra, e as duas juntas nos fazem alçar voos muito longos. E a gente precisa se lembrar disso, essas heranças da igreja que nos pedem isso, fé, razão, informação e ignorância. Não é que é para a gente ser ignorante, não coloca no mesmo peso, não é? Mas a gente viver aí o equilíbrio necessário para a gente continuar andando em frente. Faço de novo aqui as palavras atribuídas ao Albert Einstein, andar, a vida é como andar de bicicleta, para a gente manter o nosso controle, para a gente manter o equilíbrio, a gente precisa continuar se movendo. E olhamos então, portanto, para Jesus Cristo no Evangelho de hoje, que mostra o perfeito equilíbrio entre justiça e misericórdia. A justiça não pode ser justiçamento, a misericórdia deve vir antes, para que depois se promova a justiça, e mais do que isso, não dizer ao pecador, olha, você está perdoado, pode voltar à sua vida de pecado, mas olha, você foi perdoada, mas procure não pecar mais. Bom, mantenhamos o equilíbrio neste tempo, para que a gente não perca a cabeça, não é? Já viver ali trancadinho
já demanda da gente muito equilíbrio, mas a gente precisa continuar andando em frente, equilibrados entre fé e razão, entre a informação e o momento em que a gente não precisa saber das coisas, não no sentido de ser ignorante, mas no sentido de nos desligarmos um pouco, justamente para que a gente mantenha o equilíbrio necessário, não perca a cabeça, não entre nas correntes, não entre nas turbas, e a gente faça com equilíbrio aquilo que precisa ser feito. E agora, com equilíbrio, o que a gente precisa ser feito é ficar em casa, ficar em paz, não é? Vamos lá, tem um monte de gente chegando, tem pergunta chegando. Gustavo, bom dia, já dei bom dia. Marilda Serino, bom dia. Bom dia, Gildete, costurando e assistindo, ou melhor, ouvindo. Gildete, cuidado com a agulha nos dedos, mulher, Deus lhe abençoe. Anderson Bispo, bom dia. Padre Pedro, bom dia, meu irmão Padre Anderson, Deus abençoe, que a gente tenha uma boa semana, que a gente ajude o povo de Deus a se manter na fé, na coragem. Ricardo Bige, bom dia, estou com uma dúvida a respeito de igreja serem serviço essencial. Posso perguntar por aqui? Igreja, meu irmão, é serviço espiritual. E mais do que isso, ela é essencial na vida dos cristãos, mas agora a essencialidade, Ricardo, está no fato de que nós não podemos gerar aglomerações. Eu já disse isso numa conversa. Se a gente abrir a porta aqui, dizia isso com o porteiro aqui da PUC, não é? Quem me garante se de repente todo mundo quer matar a saudade ao mesmo tempo, vira uma aglomeração, e como vai ficar então a minha cabeça de padre, a minha cabeça de ter que cuidar das pessoas se entrar uma aglomeração ainda. Mais ainda, não é? A dona Fátima, nossa querida funcionária que cuida da limpeza da igreja, está de quarentena, não é? Ela tem problemas de saúde, ela não pode sair de casa. Eu tenho um tanto de coisas para fazer, e se eu precisasse ainda limpar a igreja para deixar ela limpinha, cada pessoa que passa, senta num banco, põe a mão ali no genuflexório, ali tudo, ou seja, a igreja, por ser um lugar onde muita gente vem, ela pode se tornar um lugar de alto contágio. Então, nesse sentido, a gente dói o coração também a mim ver igrejas fechadas. Dói muito. Eu sei o quanto ela poderia trazer conforto, uma visita ao Santíssimo poderia trazer conforto. Mas agora, em época de alto contágio, mais do que isso, a gente precisa pensar na responsabilidade. Veja o Santo Padre, o Papa Francisco, que entrou sozinho lá na Praça São Pedro, manteve a distância do cerimonial, todo mundo um distante do outro, justamente para que a gente possa evitar o máximo este alto contágio. Então a gente precisa pensar que não é só abrir para as pessoas virem visitar, é a quantidade de pessoas, é o quanto de pessoas que você pode fazer com que venham ao mesmo tempo. A gente não pode fazer um escalonamento de horário, não é? Então assim, ela é serviço espiritual essencial? Lógico que ela é. Mas a Igreja Católica Apostólica Romana, e aqui eu só posso falar por nós, no Brasil e no mundo, está agindo com extrema responsabilidade, porque sabe da sua responsabilidade dentro da sociedade. E por mais que haja, e aqui eu vou confidenciar, há sempre uma preocupação financeira, não é? O nosso CAEP está preocupado com isso, padre, mas as igrejas vão fechar, as pessoas não vão vir à missa, a gente precisa sustentar todos os serviços. De fato, a gente precisa. Mas nada é mais importante do que resguardar a vida humana. E se uma pessoa menos morrer, porque não contraiu o vírus numa aglomeração que nós podemos proporcionar, já vai ser um alívio a nós. Então a gente precisa resguardar o máximo de vidas possível. Saiu um estudo da USP, aliás, que disse que as atitudes adotadas pelos governantes em São Paulo, elas ajudaram a curva a não subir tanto aqui em São Paulo. Ou seja, e isso tem contribuição direta da Igreja Católica Apostólica Romana, nossa igreja, a nossa casa, que sim está tomando uma decisão de cortar na carne, mas para preservar vidas, não é? Então, nesse sentido, ela é lógico que para nós é um serviço essencial, não é? Mas a gente precisa pensar na sociedade como um todo e, mais do que isso, no controle das pessoas, a gente precisa tomar todo o cuidado possível. Sandra Costa, Deus abençoe vocês, que lindo trabalho dessa comunidade. Acho que vou mudar para Ipiranga. Vem para cá, Sandra. Aqui só tem gente bonita de coração enorme.
eu queria um dia mostrar para vocês ali o grupo dos YouTubers na fé no WhatsApp, não é? São orações, são pedidos, dizendo, olha, que você vá bem, e aí quando volta da transmissão, dando força. Essa turma é linda, linda de coração, linda de generosidade, e nesse sentido, olha, rezem, a cada rostinho que você vê aqui na tela, nem que seja por meio segundo, bota um coraçãozinho aí, isso enche a gente, não é? Deixa a gente feliz, e mais do que isso faz com que a gente se sinta em paz, não é? De que este povo aqui está fazendo o máximo, está dando o máximo, saindo dos seus trabalhos, saindo dos estudos da quarentena, para passar aqui 20, 30 minutos, deixando a esperança sempre em pé, não deixando a bola cair. É uma equipe grande e belíssima. Rezem por eles. Ontem na missa às 18h30, a minha intenção particular foi rezar por essa turma que vem assim, convertendo muita gente e aquecendo o coração desse padre. Mirtes, bom dia, que Deus nos abençoe. Bom dia, Mirtes, amanhã é você, hein? Com a sua calma, a sua paz. Gisele Massucato, bom dia, Deus abençoe. Martinhos Wagner, seguimos na fé, Gisele. Martinho Wagner, parabéns aos teus leigos e leigas, pastoreando virtualmente a realidade paroquial. Olha aí, pessoal, leiam isso aí, vocês precisam, depois eu posto lá no grupo. Vocês são nota... Olha, eu tô aqui rasgando elogio para esse povo hoje. Não deixe eles ouvirem para eles não se sentirem, viu? Mas eles são mesmo nota 10 e estão colocando o coração todinho deles no pastoreamento. Mas a gente precisa lembrar... Li Costa, bom dia, Deus te abençoe. Eu acho que isso é importante dizer que nós estamos fazendo que a sua igreja seja um pedaço da paróquia. Nossa paróquia... Ela, não é? Ele disse isso, pastoreando virtualmente, de fato, virtualmente. Nós estamos agora de maneira virtual, mas a igreja não pode existir de maneira virtual. Ela tem que existir de maneira real, de maneira concreta, não é? Então, tudo isso que a gente faz é para entrar na sua casa e transformar a sua casa, essa realidade concreta em que você está, em um pedacinho da igreja. A igreja virtual, ela só existe... essa virtualidade, o Facebook, ele é só um meio para a gente chegar até lá, não é? Mas a sua igreja ela precisa ser real na sua casa. Sua igreja precisa ser mais doméstica do que virtual. Ela precisa ser também aqui de templo, sem dúvidas, mas a gente precisa lembrar que todos nós somos igreja de Cristo e que nós temos que viver essa missão de sermos igreja, mesmo que agora separados, mas tudo isso logo acaba, não é? Vocês são jovens, eu já vivi mais de 40, mas aí todo mundo, tudo na flor da idade, 15, 16, 18, 23 anos de idade, pessoa mais velha aí deve ter o quê? Uns 32, 33, não é? Mas assim, a gente ainda tem muito para viver e a gente ainda tem muita coisa boa a realizar. Olha, eu venho lendo muito, não é? Alguns comentaristas bíblicos dizendo, o mundo vai ser outro. E vai ser outro mesmo, de verdade, não é? Mas pode ser melhor, desde que a gente queira ser melhor para o mundo e que a gente mude o nosso jeito de enxergar as coisas. Fernanda Benício, lindo trabalho, sem esquecer o trabalho das catequistas, em especial a Clarice. Olha aí, Clarice, com carinho com as crianças nas aulas virtuais. Olha aí, Clarice, ouve aí. Muito bem, Fernanda Benício, Deus abençoe. Fiquem com Deus aí, se cuidem, protejam-se. E é isso mesmo, essa turma aqui é nota 10, com muito carinho. Indico o livro Laicato na Igreja e o Mundo, o Gigante Adormecido. Peraí, Martinho, peraí, viu? Cadê? Eu tava com esse livro aqui. Tava lendo ontem esse livro, Martinho. É um bem fininho do Agenor Briguente. Ah, tá lá no meu quarto que eu tô escrevendo, tá nas anotações. Mas é um bom livro mesmo. Tem um gigante chamado Laicato que evangeliza tão bonito e tão bem quanto qualquer padre, qualquer bispo, como o mesmo Santo Padre. A igreja ela é composta de pedras vivas e essas pedras vivas é o povo de Deus que de maneira linda faz a igreja caminhar. Não é? Eita, que estou em sintonia com o Padre, todos estamos por causa de Cristo. Pessoal, vai dando tempo aqui. Eu vou ainda tentar fazer algum exercício físico, descansar um pouco.
Por mais que a gente fique aqui na virtualidade, como eu disse, o Padre Dossê está trabalhando um pouquinho, bastante. Então vamos pedir para que Maria Santíssima possa interceder pelo nosso dia, que ela nos ensine a manter o equilíbrio neste tempo de pandemia, de quarentena, que a gente não viva nem a ignorância, nem a ultra-informação. Precisamos manter o equilíbrio para que possamos amar no equilíbrio, na paz, na solidariedade. Não se esqueçam dos pobres, não é? Não se esqueçam daqueles que mais precisam, então procurem aí como ajudar da melhor maneira possível. A gente está indicando sempre o Arsenal da Esperança, que é uma casa amiga. Nós precisamos cuidar daqueles que mais precisam. Maria Lúcia Brambila, bom dia. Maria Lúcia Aline Borges, bom dia, Padre Pedro, muito bom ouvir o Senhor. Deus abençoe a Aline, manda um beijo no Lucas. Vamos pedir a intercessão de Maria Santíssima para o nosso dia, nossa mãe querida. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida, dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Sim, Ele está no meio de nós. E que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Continue assistindo a gente, continue nos ouvindo. Daqui a pouco, daqui a 8 minutos, a Lígia Cássia vem aí com Conversa com o Coração, de coração para coração. É o apostolado da oração falando das coisas bonitas de Deus. Às 11h30 tem o Gustavo. Confira aí na programação, tem muita coisa boa. A gente quer ser presença da Imaculada na sua casa. Deus abençoe, Lucas Brasil. Deus abençoe aqui, vamos que vamos. A semana tá só começando. Vamos em paz, a gente se encontra às 19 horas. Se cuidem, coragem e esperança sempre. Tchau, tchau.